Bom, e aqui a gente conclui os ritos iniciais da Santa Missa. Mas, como eu falei, tem os ritos iniciais e a missa ela se divide em duas partes muito importantes, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E aí você vai apresentar uma nova parte aqui, ó, do Lapbook para criança. Olha aqui, ó. Liturgia da palavra. Bom, e a liturgia da palavra começa, né, aqui com as leituras. Olha, é o momento em que Deus vai falar com a gente. Então vai vir a primeira leitura, geralmente quando é missa das crianças, né? Vai uma criança lá, faz a leitura, né, da primeira leitura, depois faz o salmo e depois a segunda leitura. Então, nesse momento, Deus quer falar ao nosso coração e nós precisamos estar bastante atentos para ouvir. E aqui também você vai explicar para a criança que a primeira leitura nós vamos ouvir as leituras do Antigo Testamento, né? São leituras relacionadas à nossa história, né? Ao anúncio da vinda do Salvador ainda. Então você pode explicar para a criança que na primeira leitura a gente vai ouvir sobre leituras que estão no Antigo Testamento, aquela primeira parte da Bíblia. E aí, depois da primeira leitura, vem o salmo responsorial, ou salmo de resposta. É um momento que vai nos ajudar ainda mais a pensar sobre aquilo que a gente ouviu na primeira leitura. O salmo pode ser cantado ou pode ser recitado mesmo, né? E depois do salmo, nós vamos ouvir a segunda leitura. A segunda leitura, geralmente, nós ouvimos nas cartas que foram escritas por Paulo, por Pedro e por João. Nós vamos ouvir ali o próprio Jesus. Então, na segunda leitura, nós vamos ter conhecimento, né, das cartas. E aí vale você explicar também para as crianças que durante a semana a gente só ouve, né, a primeira leitura. Geralmente a segunda leitura a gente faz aos domingos, a gente ouve sendo lida, né, na missa dos domingos. E aí, depois de ter sido feita a primeira leitura, o salmo e a segunda leitura, nós vamos ouvir o Evangelho. E aqui, queridos, olha, a aclamação ao Evangelho. Por que a gente vai aclamar o Evangelho? Porque nós estamos felizes. Jesus vai nos falar, nós vamos ouvir com alegria o que Jesus vai nos dizer. E por isso a gente canta aleluia, 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 aclamando ao Evangelho. Nós queremos ouvir a palavra de Deus e guardar essa palavra no nosso coração. Nesse momento, catequista, você também pode lembrar as crianças, né, que somente no período da quaresma nós não cantamos o aleluia, né, justamente que é um momento ali que a gente está reflexivo, né, pensando ainda em tudo aquilo que a gente está vivendo durante esse período da quaresma, que é o período de preparação também, né, e recolhimento. Então é o período em que a gente não canta o aleluia. Bom, e assim como nós devemos prestar atenção nas leituras que foram lidas, no salmo que foi cantado, nós também precisamos prestar muita atenção na leitura do Evangelho enquanto o padre está fazendo essa leitura. E aí é óbvio que tem coisas que as crianças não vão entender, né? Tem sempre uma palavrinha ou alguma situação, né, que é de difícil entendimento para nós adultos, imagina para as crianças. E aí é por isso que nós temos o momento da homilia. E aí você vai explicar para a criança que o momento da homilia é o momento onde o padre vai explicar ainda mais para que a gente possa entender aquilo que foi dito nas leituras e no Evangelho. Então, o momento da homilia, o padre vai lá, né, pega as leituras e ele vai ali explicando, né, de maneira mais fácil para que a gente possa entender o que aquelas leituras querem nos passar. E na homilia também, o padre vai fazendo algumas relações com a nossa realidade, né, para que a gente possa ter essa aplicação prática no nosso dia a dia. Então ele vai explicando as leituras e nos mostrando como isso se aplica hoje na nossa vida. E aí, como resposta, né, de entendimento e abertura, de que nós entendemos e aceitamos aquilo que foi dito, nós passamos para o momento da profissão de fé, que é o momento em que nós vamos dizer que cremos
cremos em tudo aquilo que o padre nos ensinou, em tudo aquilo que a igreja nos ensina. E aí você vai apresentar para a criança esse quadrinho, que é o quadrinho da profissão de fé. Ó, cremos na bondade de Deus, cremos na palavra de Deus, cremos na Santa Igreja. E aí começa a oração do credo. Bem, e depois de ter feito a oração do credo, né, confirmando que nós cremos na bondade de Deus, no amor de Deus, na palavra de Deus, nós precisamos orar, né, pelos nossos irmãos, pela nossa comunidade, pela nossa igreja, orar por nós. E aí é o momento, ó, das preces da assembleia ou da comunidade. É um momento em que a gente vai orar pelas necessidades do mundo. Nós vamos orar pela igreja, pelo Papa, pelos doentes, pelas famílias, enfim. No momento das preces, nós vamos orar a Deus, olha lá o bonequinho, ó, em favor de toda a comunidade, né, em favor de nós e dos nossos irmãos. E aqui termina a liturgia da palavra. Nas preces da comunidade, nós concluímos a liturgia da palavra.